Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Rê do Palavras Adjetivas e hoje eu venho mostrar pra vocês todos os livros que eu li durante o mês de janeiro. Eu sei que eu tô um pouco muito atrasada com esse vídeo, que já era pra eu ter feito ele faz muito tempo, só que eu peço desculpas, mas eu tenho as minhas justificativas. Eu tava em época de vestibular, na segunda fase do vestibular, né? Então era a época que eu tinha que estar ali bem focada e depois disso eu viajei, então eu fiquei com pouquíssimo tempo mesmo pra conseguir gravar o vídeo, mas aqui estou eu, vou gravar o vídeo hoje, estou postando o vídeo hoje, tá, talvez amanhã, não sei quando é que vai ao ar, mas enfim. Eu li durante o mês de janeiro 4 livros apenas, mas foram livros muito bons. Como eu disse pra vocês, eu tava estudando muito nessa época, mas enfim, deu pra aproveitar algumas coisas e ler coisas muito boas. O primeiro livro que eu li foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu finalmente li Orgulho e Preconceito. Foi um livro que eu gostei muito, muito, muito mesmo. Eu sempre via, né, as pessoas falando muito bem do livro, mas eu ainda não tinha dado, né, a real importância para aquilo, e agora eu sei do que se trata. Agora que eu já tive a minha experiência com a leitura, eu posso abraçar as pessoas que falam isso e entrar pro clubinho de amantes da Jane Austen. O livro, como muitos de vocês já devem saber, vai contar a história da Lizzie e do Mr. Darcy e de como eles se conhecem de uma maneira não muito positiva e como isso vai ter resultados não muito bons também pro relacionamento deles após o conhecimento, após eles se conhecerem. E é justamente disso que se trata, do orgulho e do preconceito. No caso, o preconceito do Mr. Darcy com relação a Lizzie e com relação ao orgulho dela pelo que o Mr. Darcy fala sobre ela, assim, que eles se conhecem. Então, eu percebi, tipo, não é uma coisa que eu tô falando que é verdade, que é universal, mas foi, assim, uma questão de interpretação minha. Eu achei que a Jane Austen não pendeu pro romance, que é uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando. Eu não senti tanto peso, assim, no romance com relação ao romance de amorzinho, né, entre os dois. Eu percebi, sim, claro, né, que há um desenrolar romântico na história, no sentido do relacionamento entre as personagens, mas mais do que isso, eu percebi uma crítica feita pela autora justamente ao orgulho e ao preconceito, que deveria, provavelmente é uma coisa que eu tenho em mente, assim, que era uma coisa que imperava a Inglaterra nessa época, que é do século XVIII ou XIX. Então, a meu ver, a autora fez mais uma crítica à sociedade londrina dessa época com relação aos relacionamentos entre as pessoas, né, em como tudo era pautado ali nos bens e em como as mulheres deveriam se casar. Então, muita coisa do que a Jane escreveu aqui pra mim eu levei mais como uma crítica do que como um romance romântico entre os protagonistas. Claro que o romance romântico entre eles é um amor e acontece tudo de uma maneira linda. O Sr. Darcy é uma pessoa maravilhosa, incrível, e todo mundo se apaixona por ele, mas não foi por isso que eu gostei tanto do livro assim. Eu gostei mais pela questão reflexiva que a autora colocou no livro, se é que vocês me entendem. O segundo livro que eu li durante o mês de janeiro foi Destinado, da Karina Ricci, que eu já falei em todas as redes sociais possíveis que eu tenho, que é incrível, sensacional. Eu não posso falar muito sobre esse livro sem contar algum spoiler, sem soltar algum spoiler, porque o que tá acontecendo aqui é reflexo do que aconteceu em Perdida e Encontrada. E se você quer ler Perdida e Encontrada, você não pode saber, você não pode nem ler o que tá escrito aqui atrás. Então compre o livro, se você quer ter a coleção pra ler um depois do outro, compre o livro, mas não leia. Faça o favor, não leia aqui atrás, porque senão você vai perder todo o encanto que todos os 3 livros da história têm. Por isso que eu não leio sinopse. O livro é incrível, sensacional. Karina Ricci consegue a cada livro surpreender mais a gente e prender mais a gente em um livro novo, em uma situação nova. E os personagens são sempre tão maduras a cada livro, você percebe um crescimento delas em cada um dos livros. E Ian Clarke aqui, gente, é ele que conta a história, toda a narrativa é feita pelo ponto de vista dele, e não tem como você ler esse livro sem não desejar conhecer, apertar a mão dele, dar um abraço, falar bate aqui que você é muito legal, porque ele é sensacional, ele é um dos melhores personagens que eu já conheci, e sem dúvida todo mundo que lê essa série acha isso também. Então é um livro muito bom, é um livro que eu adoro, é uma série que eu adoro e que eu indico pra todo mundo sempre que eu posso. Eu tô indicando esse livro porque, além de ser literatura nacional, é uma literatura nacional incrível, ótima. Então, se você ainda não leu, se você tem desejo de ler,
ou se você não tem desejo de ler, paciência, mas é um livro que vale a pena, é uma série que vale a pena você dar uma segunda chance ali, porque eu tenho certeza de que você vai gostar muito. O terceiro livro que eu li foi Magnus Chase e os Deuses de Asgard, que na verdade é o primeiro livro, A Espada do Verão. Magnus Chase e os Deuses de Asgard é o nome da série, e esse aqui é o primeiro livro da série, que é do Rick Riordan. Pra quem não sabe, o autor de Percy Jackson e os Olimpianos. A única série que eu li do Rick foi Percy Jackson. Eu não li Os Heróis do Olimpo, que é a que vem depois ainda, mas eu quero ler porque eu adoro Percy Jackson. Mas aqui vai ser também um livro de mitologia, só que no caso mitologia nórdica. Então a gente vai ver todos aqueles deuses que a gente conhece lá nos filmes do Thor. A gente vai ter o próprio Thor, o Loki e vários outros deuses que não aparecem nos filmes da Marvel. Odin também aparece, tá? Só pra quem tiver com a dúvida. É um livro que vai contar a história do Magnus, que é um garoto, um morador de rua de 16 anos. Ele é órfão, não conheceu seu pai, a mãe dele faleceu 2 anos antes, né? Quando ele tinha 14 anos, a mãe dele faleceu. E ele tá se virando do jeito que pode na rua, porque a mãe dele falou pra ele não se aproximar de determinados parentes da família, e ele confia na mãe dele, então ele não se aproxima. Até que um tio e uma prima, a Annabeth Chase, que quem já pescou aí é a mesma Annabeth do Percy Jackson, então sim, ela aparece também no livro. Então ela é prima do Magnus, e ela e o pai dela estão atrás do Magnus, estão espalhando cartazes pra encontrar ele, e assim que ele descobre que estão atrás dele, ele vai atrás de um outro tio dele, que é justamente o tio que a mãe dele falou pra ele não se aproximar. Ele vai atrás do tio pra tirar essa história limpa, pra saber por que estão atrás dele. E chegando lá, ele descobre uma centena de coisas que ele não acredita, porque ninguém acreditaria, como por exemplo, você é filho de um deus nórdico. Então, é a partir disso aí que a história desenvolve. Ele vai descobrindo que tem uma missão relacionada ao seu histórico familiar nórdico, né? E a história é muito boa, o desenvolvimento também é incrível. Só que eu senti, assim, um pouco mais do mesmo com relação ao Percy Jackson, sabe? Parece que nesse livro o Rick forçou muito pra gente gostar do Magnus. Parece que ele ficou tipo, gostem desse personagem, se apaixonem por ele é muito legal, porque a todo momento o Magnus faz uma piadinha sem graça, tipo uma piada que não tem graça e não tem... Às vezes não tem nem relação com o contexto, ele faz umas piadinhas assim, forçando mesmo a barra pra você gostar dele. E isso me deixou um pouco irritada com a história, além, claro, da semelhança com Percy Jackson, de se tratar, por se tratar de uma ficção com mitologia. Não é a primeira vez que o Rick faz isso, ele já fez mitologia egípcia também, que eu não li, na verdade, não li ainda, mas eu senti que ele pesou muito, assim, que ele tá repetindo, que ele repetiu um pouco, sabe, as histórias, ele repetiu elementos das histórias, isso me deixou um pouco meio assim, se eu continuo ou não o livro. Mas esse livro terminou de uma maneira bem interessante e eu tô louca pra saber como que vai ficar ali o encontro, se vai haver o encontro dos mundos de Percy Jackson com o de Magnus Chase, já que a Annabeth é prima do Magnus. Então eu tô esperando ali que vai acontecer, vai haver alguma crossover, alguma fusão dessas séries. E se acontecer vai ser muito legal, eu só espero que aconteça. Mas eu vou ler os próximos livros pra saber se vai acontecer mesmo ou não. Mas se o segundo livro não me agradar muito, eu não vou nem dar continuidade ao próximo. E o último livro que eu li durante o mês de janeiro talvez tenha sido o pior de todos. Não em questão de dificuldade em ler, mas justamente pela própria história, que é 172 Horas na Lua. Não me levem a mal, gente. Esse livro é incrível, é muito bom. Trata-se de uma ficção científica em que a NASA faz uma seleção de 3 adolescentes para serem mandados para a Lua junto com uma expedição. Claro que tem ali aqueles segredos de estado, aquelas coisas que não são ditas logo a princípio, mas que você vai percebendo que tem alguma coisa errada ao longo da história, e a partir do meio do livro para frente é um frenesi de coisas acontecendo muito esquisitas, muito... você fica roendo a unha para saber o que está acontecendo e por que está acontecendo, e quando a gente descobre o que é aquilo, pelo menos pra mim, eu fiquei num estado de nervo que vocês não têm ideia, porque eu não consegui nem dormir, tava um calor horrível quando eu terminei de ler esse livro, tava muito quente e eu não conseguia dormir porque eu tava com medo do que eu tinha acabado de ler aqui. Eu comecei a chamar amigo pra conversar comigo no WhatsApp, o Léo tava trabalhando, fotografando um casamento, e eu tentando dormir, enrolada no cobertor, suando pra caraca e morrendo de medo do que eu tinha acabado de ler aqui.
mas é um livro incrível. O final é, assim, o melhor final, tipo, é épico o final, é incrível. Então leiam esse livro. Assim, se vocês são medrosos como eu, se você que tá vendo aí é medroso como eu, você vai ficar com dificuldade pra dormir, até pra andar sozinha pela casa depois que terminar de ler isso aqui, mas relaxa que passa. Até agora eu tô sozinha no quarto, mentira, a cachorra tá ali. Mas se você é medroso, você vai sentir dificuldade em caminhar sozinho por aí depois que você ler esse livro, porque é, assim, incrível e muito verossímil ao ponto de você ficar com medo de andar sozinho depois. Bom, gente, então esses foram os 4 livros que eu li durante o mês de janeiro. Todos eles já tem resenha no blog. Se vocês tiverem algum interesse, o link vai estar aqui embaixo. Eu acho que eu não tive um favorito desse mês. Eu li livros muito bons, na verdade. Eu acho que o que eu menos gostei foi Magnus Chase, mas fora isso, eu gostei de todas as minhas leituras e eu indico todas elas pra vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê aquele joinha lá pra ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Seja muito bem-vindo ao Palavras Radioativas. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.